Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Felipe Dias, sou advogado, pós-graduando em Direito Desportivo no LLM Law Sports pela Trevisan, parceria com a FERJ, e sou membro e pesquisador do GED FND. E hoje estou aqui com a Letícia Petrobon para a gente tratar sobre marketing esportivo. Vamos trazer aspectos ligados ao marketing, ao desporto e as duas matérias correlacionadas. De antemão, eu gostaria de agradecer à Faculdade Nacional de Direito, ao Grupo de Estudos em Direito Desportivo, ao professor doutor Ângelo Vargas pelo convite. É uma honra a gente poder trocar um pouquinho de conhecimento nessa oportunidade. Bom, e agora apresento a Letícia Petrobon, que é analista de marketing digital, membro e pesquisadora do GED e coordenadora do GED Online. Letícia. Obrigada, doutor Luiz Felipe. Bom, primeiramente, gostaria de reiterar os agradecimentos à Faculdade Nacional de Direito e ao professor doutor Ângelo Vargas pelo convite. Bom, a gente inicia fazendo uma breve explanação sobre o marketing esportivo, através da conceituação de marketing e a aplicação dele no universo esportivo. O marketing é o conjunto de planos e estratégias para aumentar a receita e engajamento de clientes de uma empresa ou um produto. No marketing esportivo, a gente aplica essas estratégias voltadas para o esporte. Dentro do marketing esportivo, a gente tem duas vertentes. Uma delas é o marketing através do esporte, que é quando uma empresa utiliza o esporte como um veículo de marketing, e no caso de empresas patrocinadoras oficiais de eventos esportivos, ou divulgações em canais, vestuário, produtos do time ou equipe. A gente tem alguns exemplos como marcas de cerveja, né, que fazem o patrocínio desses grandes eventos. E também temos o marketing do esporte, que é quando uma entidade utiliza o marketing para atingir os seus clientes. No caso, são os torcedores, os fãs. São produtos voltados para esses torcedores, né? E também ações internas realizadas dentro dessas equipes. Como funciona o marketing? A gente tem um composto de marketing, que é o mix de marketing, a gente trabalha com 4 P's. Um é o produto, o outro é o preço, outro é a praça e o outro é a promoção. No universo dos produtos, a gente tem o esporte, né? Os jogos, eventos, competições, enfim, todo esse universo dentro do esporte. A gente vai trabalhar este produto. No preço, a gente trabalha o ticketing, né? Os ingressos, entradas, as transmissões, os produtos licenciados, receita de mídia, receita de merchandising. Na praça, nós trabalhamos o local de assistência do evento ou desenvolvimento da prática esportiva. Seria o ponto de venda, né? Tem a cobertura de mídia, os estádios, canais de distribuição para o público. E no quarto P, que é a parte de promoção, nós podemos incluir as ações para captação de sócios, kits exclusivos, lançamento de produtos e ações com os atletas, né? Voltadas para quê? Para você ter um maior engajamento com o seu público, a fim de fomentar a própria paixão pelo clube. No marketing esportivo, a gente conta com o quinto P, que é o P de paixão. Então, as estratégias no mercado de marketing se baseiam exatamente no forte vínculo emocional, atuando na satisfação dos desejos, necessidades e anseios do público. Mas o que acontece também no marketing esportivo, né? Tem uma pequena diferença dele para o marketing. A gente tem pouco controle sobre todos esses componentes. Por quê? É um produto inconsistente e imprevisível. A gente não consegue controlar o resultado de jogos, o comportamento dos atletas, nem dos torcedores, assim como dos árbitros. Então, são traçadas diversas estratégias e durante o desenvolvimento dessas estratégias, da aplicação dessas estratégias, novas vão sendo traçadas. Então, é um trabalho constante e intermitente. Convido agora novamente o doutor Luiz Felipe Dias para abordar os aspectos legais do marketing esportivo. Doutor Luiz, é com você. Obrigado, Letícia. Obrigado. Bom, nós separamos aqui alguns aspectos legais para que possamos entender melhor o fenômeno do marketing esportivo, né? Por que ele é tão importante, por que o direito tem que demonstrar tanto cuidado, né, tanto apreço pela matéria, porque se interliga marketing e direito o tempo todo. Conceitos eminentemente jurídicos que precisam se adequar a questões de marketing,
a normas de publicidade para que a gente possa justamente regular esse fenômeno que é o esporte, que é o mundo esportivo e, consequentemente, esse marketing esportivo. Bom, o primeiro ponto que nós vamos abordar hoje vai ser a propriedade intelectual. Depois a gente vai passar rapidamente sobre contratos, porque o nosso tempo é bem curtinho. E, por final, vamos tratar sobre o marketing de emboscada, que também é outro fenômeno que acontece de forma rotineira nos nossos eventos esportivos. Bom, propriedade intelectual pode ser considerada como a área do direito que, por meio de leis, garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico, o direito de obter, por um determinado período de tempo, uma recompensa pela própria criação. Tá? A Lei de Propriedade Industrial, que é a nossa lei nacional que regula toda essa propriedade intelectual, é a Lei 9.279, de 1996, e no seu artigo 2º, ela traz 5 incisos que eu acho que podem ser resumidos como o foco de toda essa lei, né? Então, vamos ler o artigo 2º para a gente poder entender melhor. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante 1. Concessão de patente de invenção e de modelos de utilidade. 2. Concessão de registros de desenho industrial. 3. Concessão de registros de marca. Repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Como hoje nosso tempo é curto, eu vou tratar com vocês aqui dos incisos 1, 3 e 5, para a gente poder ter uma melhor compreensão sobre esses fenômenos e como eles vão influenciar dentro do marketing esportivo, tá? Bom, aqui eu vou trazer uma breve distinção sobre patente e marca, porque é comumente confundido, e não só por pessoas fora do direito, né, pessoas estranhas ao direito, mas também até por operadores do direito. São conceitos realmente diferentes, mas que, como a nomenclatura popular da lei, a gente sempre fala de leis de marcas e patentes, acabam sendo confundidas, então é bom que a gente possa diferenciar. A patente, ela é o direito de exclusividade concedido sobre uma invenção. Então, a patente, ela é o reconhecimento estatal daquela invenção, concedendo uma exclusividade para aquela exploração durante um determinado tempo. Eu usei como exemplo aqui máquinas e remédios, só para que a gente possa entender que a patente é um direito que é concedido sobre a invenção, tá bom? No caso da marca, é a representação figurada de um produto ou serviço que permite diferenciar os de uma empresa a de outras. Então, eu vou trazer isso para o nosso ambiente esportivo, né, para que facilite a compreensão. Então, a empresa Umbro, a empresa Adidas, a empresa Nike, ou seja, a marca Nike, a marca Adidas, elas podem patentear um modelo de chuteira ou um modelo de bola, por exemplo. Nós temos casos emblemáticos dentro da patente no mundo esportivo. Um deles a gente poderia trazer seria a Jabulani, a bola oficial da Copa do Mundo da África do Sul. Foi uma bola extremamente polêmica, né, que teoricamente trazia uma maior dificuldade aos goleiros, e logicamente a Jabulani era patenteada pela empresa Adidas, que possui a marca da Adidas. Tem toda a questão de símbolo, se a gente colocar o símbolo da Adidas, da Nike, da Apple, todos vão reconhecer com muita facilidade. Então, nesse exemplo prático, a gente consegue saber o que é a patente e o que é a marca, essa diferença, para a gente poder superar essa definição e trazer esse conhecimento específico aqui sobre a matéria. Como terceiro, a gente entra na concorrência desleal, que pode ser entendida como uma prática ilícita de mercado, na qual utilizam-se técnicas ilegais e até mesmo abusivas para angariar clientela em prejuízo de seus concorrentes. Pode passar o próximo slide já, que aí eu vou explicando um pouquinho do que é concorrência desleal, e aí já trago para a gente um exemplo prático. Nesse caso, nós temos duas embalagens de cerveja. Uma delas é a Duvel, a da direita, e a da esquerda é a Dulce. A Duvel, para aqueles que não conhecem cerveja, é uma cerveja muito antiga, muito tradicional, talvez uma das mais famosas do mundo. Ela é uma cerveja belga. E ela ingressou há alguns anos numa ação contra a cervejaria Dulce. A produtora da cervejaria Dulce, ela pertence a um belga, radicado no Brasil, e ele decidiu criar um trade dress, que é essa aparência geral do produto, né? Muito parecido, para não dizer idêntico, ao da Duvel. E qual é esse intuito?
ele pega um produto que não é tão reconhecido, e aqui eu não estou entrando no mérito da qualidade, tá? Mas com toda certeza, o produto do Véu é muito mais conhecido do que o produto Dulce. E ele cria uma embalagem muito parecida com a desse produto, tá? Com o intuito de ludibriar a sua clientela, ou mesmo que não ludibrie essa clientela, para que troque uma pela outra, mas para que traga no âmago, no pensamento daquele consumidor, remeta toda aquela experiência que ele tem adquirindo no Véu, adquirindo a Dulce. Isso é uma prática ilícita e abusiva de mercado, que a gente comumente chama de concorrência desleal. Tá? Como eu disse, a Duvel ingressou com uma ação contra a Dulce e conseguiu, tanto em primeira quanto em segunda instância, a decisão já transitou em julgado, que a Dulce reformulasse todo o seu trade dress, porque de fato estaria aí havendo uma concorrência desleal. A gente precisa observar que o ramo de atividade é o mesmo, tá? O formato da garrafa é muito parecido, a cor do rótulo, a tipologia e, inclusive, a tradução do nome das duas cervejas é o mesmo. Duvel, no idioma flamenco, significa diabo. Dulce, em inglês, também significa diabo. Então, todos esses elementos somados fizeram com que os magistrados entendessem por reconhecer a prática de concorrência desleal, inclusive, além da obrigação de fazer, de reformular todo esse trade dress, também de condenar a empresa fabricante da Dulce ao pagamento de indenização por danos morais. E aí, no próximo slide, a gente vai perceber que esse caso, diferentemente do primeiro, a ação foi improcedente. Tá? A Nestlé ingressou com uma ação contra a Danone, alegando que o trade dress da Danone era extremamente parecido com o da Nestlé, referente ao iogurte grego, e que assim a Danone estaria praticando concorrência desleal de mercado. O entendimento, como eu já adiantei, ele foi diferente. O pedido da Nestlé foi julgado improcedente e a perícia realizada em primeira instância percebeu o seguinte, que os aspectos que trazem essa similitude entre os dois produtos não são inerentes ao produto Nestlé iogurte grego, mas sim em relação à ideia que a Nestlé queria trazer com o nome grego. Então percebam que a embalagem, ambas as embalagens são azuis, com detalhes brancos, ambas as embalagens trazem elementos da arquitetura grega, só que isso não é inerente à Nestlé, é inerente à Grécia. O produto iogurte grego não é, por exemplo, patenteado pela Nestlé, mas é uma tradição grega. E a Nestlé se utiliza disso, ela não possui essa patente. Né? Então, a perícia e, consequentemente, os magistrados entenderam que a Danone não está praticando uma concorrência desleal, porque, a tipologia é diferente. Verifiquem que, como está escrito grego na embalagem da Nestlé e grego na embalagem da Danone, a tipologia não é a mesma. As marcas estão amplamente apresentadas na embalagem, o que possibilita ao consumidor distinguir exatamente do produto Nestlé do produto Danone. Então, eu quis trazer para vocês dois casos diferentes para que vocês possam entender que mesmo um produto muito parecido, ele não necessariamente vai infringir uma concorrência desleal. Agora a gente vai trazer a concorrência desleal para dentro do âmbito esportivo, para que a gente possa fazer uma aplicação prática ao assunto da aula de hoje. Tá? O artigo 87 da Lei Pelé diz o seguinte: a denominação e os símbolos de entidades de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo de atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com proteção legal, válida para todo o território nacional e por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação do órgão competente. Então, o Estado, no momento em que editou a Lei Pelé, decidiu conceder às entidades de prática, de administração do desporto, aos atletas, uma proteção exclusiva à sua marca, às suas marcas. Tá? E qual é a aplicação prática disso? Se a gente for reparar, nós temos vários exemplos no Brasil, e eu vou trazer dois só para a gente poder ilustrar o fato. O Fluminense Futebol Clube é um clube extremamente tradicional, um dos mais antigos do país, e nós temos ao redor do país outros times que se utilizam do mesmo nome Fluminense e que inclusive tem um emblema, o seu brasão, utilizando as mesmas cores e o mesmo formato.
E daí você deve estar se perguntando assim, então isso é prática de concorrência desleal? Sim e não. Se de fato hoje surge o Fluminense de Ribeirão Preto, nós poderíamos estar presenciando sim uma concorrência desleal, desde que a vítima dessa lesão se insurja contra isso. Se nós estamos tratando aqui de uma matéria eminentemente civil, não podemos querer que o Estado interfira sem que haja uma manifestação prévia da vontade, né? Então, o que aconteceu nesse caso, assim como existe o caso também no Botafogo Futebol e Regata com o Botafogo da Paraíba, tanto o Botafogo da Paraíba quanto o Fluminense de Feira de Santana, por exemplo, são dois times já tradicionais no futebol nacional, mas os clubes detentores originalmente dos nomes daquela marca nunca se insurgiram contra. Então, existe um aceite tácito daquela situação, existe uma concessão de direito tácita naquela situação, uma vez que eles não reclamam, né? Então, é necessário que você haja para que você manifeste sua insatisfação e detenha, assim, a proteção estatal àquele direito que no caso, nesse caso específico do futebol, a Lei Pelé conferiu. Bom, a gente vai falar brevemente de contrato. Para que a gente entre no marketing de emboscada e possa entender exatamente do que a gente está falando, analisando os elementos ponto a ponto, é preciso que a gente faça uma breve conceituação do contrato, analisando alguns elementos, algumas características essenciais a ele, para um perfeito entendimento. Então, o contrato pode ser entendido como um acordo de vontades firmado por duas ou mais pessoas, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. Então, se nós fizermos uma análise ponto a ponto aqui dessa explanação, vamos perceber que o contrato é o acordo de vontades. Quando a gente fala em acordo, a gente fala em manifestação livre e desimpedida de vontade. A palavra acordo já pressupõe isso. Se estivéssemos falando de coação, por exemplo, não haveria acordo. Não há acordo com coação, porque o acordo já pressupõe uma manifestação de vontade livre e desimpedida. Firmado por duas ou mais pessoas. Ou seja, o contrato ele não pode ser um contrato de uma pessoa. Se tiver apenas uma pessoa no contrato, não é um contrato, é uma manifestação de vontade, né? O contrato ele pode ser bilateral ou ele pode ser plurilateral, não importa. O que importa é que tenham de duas ou mais pessoas. E ele é capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. De quem? Só dos integrantes do contrato? Só dos participantes? Só das pessoas? Não. O contrato ele pode afetar terceiros desde que não os prejudique. Então, o contrato entre A e B pode afetar C desde que seja em benefício de C, nunca em prejuízo de C, tá? Feita essa consideração acerca do contrato, vamos entrar aqui no marketing emboscada propriamente dito. O marketing emboscada ou ambush marketing pode ser entendido como um conjunto de ações publicitárias paralelas de caráter direto ou indireto a um evento, feitas por marcas não patrocinadoras. A gente vai entender isso muito fácil com 3 exemplos que eu trouxe aqui para vocês hoje. Bom, aqui vale a pena uma conceituação de como o Estado brasileiro ele repudia o ambush marketing de uma forma expressa, né? O Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária, editado pelo CONAR, no seu artigo 31, ele diz o seguinte: este código condena os proveitos publicitários indevidos e ilegítimos obtidos por meio de carona ou emboscada, mediante invasão do espaço editorial ou comercial de veículo de comunicação. A gente tem aqui algumas hipóteses, né, para isso, mas a gente vai ver direto na prática que fica melhor a visualização. Bom, esse primeiro caso ocorreu na Copa de 94, a Copa em que o Brasil sagrou-se tetracampeão mundial. E qual é a contextualização? O Romário era patrocinado pela cervejaria Brahma, que naquele ano de 94 havia atingido o primeiro lugar em vendas de cerveja no Brasil. Então ela criou o símbolo, deixa eu aproveitar um aqui, que era justamente para remeter àquela primeira posição de vendas. Qual foi o ambush marketing? A Brahma não era patrocinadora oficial da Copa do Mundo de 94, que ocorreu nos Estados Unidos. Ela não era patrocinadora direta de nenhuma das seleções. Entretanto, sempre que os jogadores, né,
comemoravam gols ou em outras situações, eles faziam esse gesto aqui, o gesto da Brahma. Inclusive, a Brahma enviou eu não trouxe a imagem, mas dá para lembrar desse fato para vocês. A Brahma ela trouxe aquelas mãozinhas de borracha, de isopor, fazendo o número 1 e distribuiu na torcida. Então, quando a empresa que realizava a transmissão dos jogos ela passava pela arquibancada, tinham várias propagandas da Brahma e a Brahma não pagou por aquilo ali. Então, ela de fato cometeu esse marketing de emboscada, expondo a sua marca através dos jogadores, através da torcida, mesmo sem patrocinar diretamente. Um exemplo um pouquinho mais recente, tá? Aconteceu nas Olimpíadas de Londres, em 2012, quando a Beats by Dr. Dre, que é uma fabricante de fones de ouvido, ela distribuiu amplamente para várias delegações fones, né, da sua marca, para que na chegada aos estádios, às praças de prática esportiva, os atletas fossem filmados com aquele fone, causando todo aquele desejo, todo aquele furor do consumidor geral em também possuir aquele objeto utilizado pelos seus ídolos do esporte, né? A Beats ela chegou inclusive a montar um posto de distribuição, né, bem próximo ali ao alojamento dos atletas, né? Teve que fechar por causa de um furor muito grande. E o que mais impressiona é que existia um patrocinador oficial, que era a Panasonic, que também fabrica fones de ouvido e ela não se insurgiu contra, né? Então, era durante ali a competição, poderia, por exemplo, haver uma manifestação da vontade da Panasonic, uma execução de contrato, falar, eu sou exclusivo aqui, isso não pode acontecer, mas no caso não ocorreu, então houve esse aceite, né, tácito, que a gente tem sempre que prestar essa atenção para não incidir nesse aceite tácito, não vir a, por exemplo, perder o direito de agir em relação àquele caso. Pode passar para a gente o próximo, por favor? O último exemplo de James Marketing que eu trouxe para vocês é o mais recente de todos. Ele aconteceu na final da Champions League do ano passado, no jogo entre Liverpool e Tottenham, quando, aproximadamente 20 minutos do primeiro tempo, uma modelo russa, trajada apenas com um maiô, expondo o nome de um site com conteúdo adulto, invade o campo. A empresa que realizava a transmissão, ela sai para não focar nessa mulher, justamente para não incidir nesse marketing de emboscada, só que centenas de fotógrafos e outros cinegrafistas, tanto inscritos, né, no evento ou não, filmaram. Logo a internet se mobilizou, descobriram o nome da modelo, descobriram qual era o site, e o site e a modelo, em poucos dias, obteve um aumento de 3 milhões de seguidores. A modelo foi punida pela UEFA em, salvo engano, 15 mil euros, enquanto estima-se que o ganho do site e dela, pessoais somados, ultrapassam os 3,5 milhões de euros, justamente porque teve uma exposição que o mundo inteiro estava de olho, estava prestando atenção, estava querendo consumir tudo aquilo. E quando a gente fala de marketing, quando a Letícia trouxe de marketing, o desejo é exatamente esse. O público que está assistindo aquele evento, ele quer consumir tudo que está ali, ele quer consumir a cerveja consumida ali, consumir aquela cerveja traz a experiência daquela prática, daquele evento esportivo que é tão desejado. E, logicamente, um público majoritariamente masculino, como assistindo, né, a partida, teve um boom absurdo de seguidores, tanto da própria modelo quanto do canal adulto que ela veiculava, e verificou-se que a multa aplicada pela UEFA foi infinitamente menor ao lucro obtido, direto ou indiretamente, pelo próprio site. Bom, encerramos por aqui as explanações. Espero ter somado um pouquinho nesse mundo tão complexo e tão interessante que é o marketing esportivo, né? Aqui a gente tem vários pontos que a gente não tocou, outros pontos que a gente poderia se aprofundar. De toda forma, queria reiterar os agradecimentos à Faculdade Nacional de Direito, ao Grupo de Estudos em Direito Desportivo da própria Faculdade Nacional de Direito, ao professor Dr. Ângelo Vargas por mais uma oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Agradecer a Letícia Pietrobon
É sempre um prazer estar ao seu lado. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento específico de marketing, algo que a gente dificilmente vai conseguir absorver ao longo da nossa carreira jurídica. Então, mais uma vez, reitero os agradecimentos.